Olá, muito bom dia a todas e a todos. Eu sou o professor Alan Matos e, em nome da organização do nosso evento, eu dou a você as boas-vindas ao segundo dia do nosso Seminário de Extensão e Pesquisa CEPESC. Este evento tem por objetivo proporcionar à comunidade acadêmica espaço para a apresentação e discussão de trabalhos científicos nacionais e internacionais das diversas áreas do conhecimento. Além disso, tem por finalidade integrar ações e eventos das instituições participantes, Estácio, Faculdade Damásio, Unimetrocamp e Unitoledo, promovendo intercâmbios, trocas de experiências, conexão e proximidade com toda a comunidade acadêmica e egressos, tanto da graduação como da pós-graduação. Em sua primeira edição, o CEPESC traz para discussão o contexto da educação no pós-pandemia, com palestras, debates e participação de renomados profissionais da área da educação. E hoje, na live de agora, nós temos aqui conosco um time de peso. Para ministrar, então, a palestra A Educação Sem Limites, através da internacionalização, convidamos o analista internacional José Guilherme Gonçalves Machado, que é bacharel em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com duplo diploma em Comércio e Negócios Internacionais, é pós-graduado no MBA de Comércio Exterior pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aluno da Universidade de Georgetown, em Washington, D.C., durante um semestre no ano de 2015. Estagiário do Ministério das Relações Exteriores em seu escritório de representação na cidade do Rio de Janeiro. Formado em inglês pela Cultura Inglesa e formado também em francês pela Aliança Francesa. Aluno do curso de francês da Escola Bouchereau, Língua Internacional, em Quebec, no Canadá. Curso básico de Excel pelo laboratório do RDC da PUC-Rio. Certificados em francês de Delphi A1 pela Aliança Francesa, certificados de inglês de FCE e CAE pela Universidade de Cambridge. Certificado do curso pela Pastoral da PUC Rio de Janeiro em Direitos Humanos e Dignidade no Trabalho. José Guilherme, seja muito bem-vindo ao nosso seminário. A palavra está com você. Olá, professor Alan, muito obrigado pela apresentação. Bom dia a todos, é um prazer conhecê-los e estar aqui. Quero agradecer pelo convite em participar do seminário de pesquisa da Regional Centro-Sul. Gostaria também de parabenizar a todos pelo sucesso que este evento tem tido e para mim é uma honra. Como o professor Alan disse, eu faço parte da diretoria de ensino aqui do nosso grupo Edux, que faz parte da Estácio, as demais marcas também, como o professor Alan já disse, e integro a equipe de pesquisa, extensão e internacionalização desta nossa equipe. E hoje a minha fala é justamente para trazer sobre a internacionalização da educação, justamente para contextualizá-la no momento de hoje, e também, é lógico, mostrar seus benefícios institucionais e acadêmicos, e, em sequência, vamos também passar um pouco para os programas internacionais que o nosso grupo tem desenvolvido para os nossos alunos e também para os nossos docentes. Por favor, poderia passar o slide? E para nós falarmos sobre uma educação sem fronteiras, é muito importante que nós contextualizamos os fatores que impactaram em sua formação e no seu desenvolvimento. E é importante nós mencionarmos a globalização. A globalização é, sem dúvida, um dos fenômenos mais visíveis durante o final do século XX e também início do século XXI. Ela foi capaz de encurtar distâncias e fazer com que nós
passássemos a ter mais fluxos econômicos e comerciais entre diferentes nações. Ela passou também a impactar e transformar radicalmente diferentes áreas e a maneira pela qual interpretamos cenários econômicos, políticos e sociais. Isso fez com que o nosso mundo se tornasse mais interconectado e interdependente. Pois, se neste momento nós estamos agora trocando mais com nações diferentes, é fundamental que saibamos interpretar diferentes contextos regionais. E isso fez com que surgisse a necessidade de profissionais capazes de se inserirem em um contexto intercultural, de terem experiências internacionais que os permitam desempenharem suas competências em diferentes localidades. E é fundamental nós pensarmos quais são os atores e agentes que podem formar esse profissional, esse cidadão no contexto global. E nós podemos já analisar que as instituições de ensino superior são protagonistas nesse processo. Por favor, pode passar o slide? E aqui eu quero já trazer a vocês que essa ideia da necessidade de se inserir em um contexto global tem impactado alunos em diferentes países. Uma pesquisa feita pela Unesco mostrou que nós tivemos um crescimento considerável daquilo que nós chamamos de Internationally Mobile Students. International Mobile Students é justamente um aluno que atravessou fisicamente uma fronteira entre dois países para desempenhar ou participar de atividades acadêmicas no país em que não é a sua origem. Então, nós podemos ver que há uma procura cada vez maior de estudantes para se profissionalizarem e melhorarem as suas capacidades. Pode passar, por favor? Então, e é importante dizer que, apesar da globalização impactar a educação, essa educação sem fronteiras não é novidade. Sempre houve a necessidade, desde a Idade Média, de buscar novos conhecimentos e fazer com que ele fosse replicado e trouxesse resultados locais. Alunos nessas épocas eram chamados até mesmo de peregrinos, pois eles iam de uma instituição a outra buscando conhecimentos e melhorar, assim, as aplicações dos estudos. Eu trago aqui alguns exemplos de universidades e cidades como Bolonha, Sárdua e Pádua também. Só que a grande mudança de hoje é que, pela globalização e a velocidade que a informação precisa ser divulgada e a velocidade em que ela chega ao receptor, faz com que instituições de ensino precisam se reajustar e se inserir de maneira mais rápida nesse contexto, estando assim mais preparadas para se adequar às demandas do ambiente educacional de hoje. Pode passar, por favor. E aí nós trazemos aquilo que é o conceito de internacionalização na educação. Existem diferentes autores que trazem o que é essa internacionalização, mas eu gosto muito de usar aquilo que o professor Knight disse em 94, que a internacionalização das universidades é o processo de introdução de uma dimensão internacional na cultura e estratégia institucional, nas funções de ensino, pesquisa e extensão, na projeção da capacidade desta universidade. E é justamente um processo que afeta as atitudes, valores e percepções das universidades, dando lugar a uma compreensão mais ampla de mundo, de realidade, fortalecendo a si própria, incorporando padrões internacionais e conteúdo de ensino vindo de diferentes regiões. Isso faz com que ela cresça na sua capacidade de oferecer um ensino de melhor qualidade. E a internacionalização na educação, ela não é um fim em si só. Ela é uma força motriz que acaba trazendo, pelas suas características, inovação no ambiente acadêmico. Essa nova dimensão traz novos métodos de pesquisa, ensino, novas abordagens científicas e desenvolvimento para as nossas instituições de ensino superior. Pode passar, por favor. Então, o propósito da internacionalização para a educação é formar justamente cidadãos profissionais com as competências necessárias do século XXI. Porque a instituição que promove a inserção de seu aluno dentro desse cenário traz uma jornada acadêmica ainda mais completa. Faz com que ela possa absorver padrões novos de ensino nas experiências que cria para os seus estudantes. Então, as experiências se tornam mais abrangentes e o aluno se torna mais preparado. E ela sempre será uma via de mão dupla, para os alunos e para as instituições,
porque os alunos passam a ter experiências que talvez em sua sala de aula eles não teriam, pois é muito mais prático ter experiências que sejam ou em contextos diferentes, ou mesmo pesquisadores internacionais vindo para as suas universidades, e é lógico que a instituição passa a ganhar em estar inserida em uma comunidade acadêmica de melhor qualidade. A internacionalização da educação, ela sempre será estratégica. Deve ser uma decisão da instituição para melhorar as suas capacidades já existentes, promovendo uma nova maneira de pensar, inovação e oferece vantagens pedagógicas, pois acaba conseguindo incluir novos conceitos da maneira de ensinar para os seus estudantes. E é lógico que esse processo provoca um aumento de qualidade por questionar o status quo, pois docentes e alunos, por receberem informações de maneira mais rápida, compreendem que a maneira com que eles estão aprendendo já não é mais a adequada. Ela precisa ser atualizada e dialogar com diferentes frentes educacionais em diferentes países. Pode passar, por favor. E aqui, quando a instituição pensa, por que internacionalizar? Por que eu preciso realmente ir para fora? Nós elencamos aqui alguns dos principais objetivos, que é realmente aumentar o preparo dos seus alunos, eles se tornarem mais completos, fortalecer o perfil internacional. É esta instituição dizer para uma comunidade acadêmica de que ela está sim disposta a trocar e de ganhar experiências. É fomentar a produção de conhecimento, porque uma vez que os alunos se inserem nesse contexto, eles se tornam mais preparados para desenvolverem materiais melhores, pesquisas mais robustas, assim como os docentes também. Permite a diversificação do corpo docente e administrativo, porque nós conseguimos ter nesse contexto intercâmbio entre docentes e também profissionais podendo passar uma experiência em diferentes regiões. E o mais interessante, a possibilidade de internacionalizar o currículo, pois muitas das oportunidades é justamente na construção de programas acadêmicos que passam a impactar o currículo de ensino das universidades. Pode passar, por favor. E aqui nós colocamos, a partir da decisão das instituições em se internacionalizar, quais são os principais ganhos que elas adquirem. É justamente o aumento da visibilidade internacional e nacional. Ela se apresenta para os demais players do mercado como realmente uma agente promotora de inovação educacional, favorecer as competências institucionais através de parcerias estratégicas, porque é justamente uma instituição que é muito forte em determinada área de conhecimento, ao fazer um acordo de cooperação ou buscar internacionalizar e buscar novos conhecimentos através de parceiros institucionais, aquilo que ela já sabe se torna ainda melhor. Aumenta a sua comunidade acadêmica, porque passa a haver projetos colaborativos entre docentes de diferentes regiões e a maneira de se pesquisar fica ainda mais robusta. Mobiliza conteúdos intelectuais internos, porque os docentes e os alunos passam a se mobilizar para participar desses novos fluxos de conhecimento. Ela traz experiências acadêmicas contemporâneas, porque ela passa a pegar tudo aquilo que são boas práticas em diferentes países e nações e aplica em seu contexto interno. E ela acaba apresentando melhores grupos de pesquisa, grupos mais completos. Pode passar, por favor. E é isso, sendo essa nossa compreensão do que é internacionalização para o nosso grupo. Nós entendemos que ela é fundamental para os nossos alunos. E o nosso compromisso é mostrar que é possível sim inserirmos os nossos estudantes em um contexto educacional internacional, seja por programas realizados dentro de nossos campi, através de palestras, ou através de oficinas de pesquisa, ou realmente visitas técnicas de universidades e alunos para nossas unidades, ou até mesmo programas de intercâmbio já famosos para os nossos alunos. Pensando sempre em projetos que façam sentido para os nossos estudantes e para o corpo docente também, pois nós entendemos que dessa maneira elevaremos as competências dos nossos alunos e de nossos professores. E é sem dúvida dizer que é fundamental que os docentes estejam participando desse processo, pois serão eles, juntos com os nossos alunos, que poderão sim elevar a qualidade acadêmica e também internacional das nossas universidades.
E aí eu gostaria, nesse momento, de trazer aquilo que nós já estamos desenvolvendo e aquilo que nós vemos que é fundamental ampliarmos ainda mais para os nossos alunos no nosso grupo. Pode passar, por favor. Aqui eu gostaria de já trazer para vocês, porque muitos dos nossos estudantes acabam não conhecendo quais são as parceiras institucionais que possuímos. Hoje, o nosso grupo está começando a se posicionar em diferentes países, seja aqui na nossa região, na América Latina, ou mesmo na Europa. Estaremos agora nesse momento, e Estados Unidos, é claro, estaremos também nesse momento somando forças com o legado de outras instituições do nosso grupo, que também tem parceiras internacionais, possibilitando ao aluno um rol muito maior de destinos para realizarem os seus intercâmbios. E isso é fundamental, porque traz aos alunos a possibilidade de realizar o seu intercâmbio através de uma parceria institucional para agregar ainda mais em seu currículo experiências acadêmicas. Pode passar, por favor. Nosso grupo também é importante ressaltar que possui uma grande parceria institucional com Santander Universidade. E nós queremos fomentá-la. Nossa assessoria de cooperação internacional, ela é responsável em administrar e gerenciar esses programas. Muitas dessas bolsas do Santander, elas são para experiências internacionais. Porém, no momento em que estamos, nós realmente tivemos que mudar algumas bolsas para realmente facilitar os alunos nesse momento tão difícil que estamos passando. Então, eu gostaria apenas de trazer algumas das bolsas que oferecemos para os nossos alunos nesse ano. Tivemos o programa Superamos Juntos, que é um programa justamente de uma bolsa premiação de R$ 4.000, que é justamente para facilitar os alunos nesse momento difícil da economia e também para que eles possam se manter em nossas instituições. Essa bolsa ela é usada para aferir descontos aos nossos estudantes. Nós tivemos o Bolsa Graduação 2020.2, que é justamente um auxílio para que o aluno possa se manter nas instituições durante 12 meses, é uma bolsa de R$ 3.600. E nós tivemos também o Top Espanha, que estamos com as inscrições abertas, que é um programa super tradicional do Santander, que é uma bolsa de 3 semanas para a Universidade de Salamanca, em que os nossos alunos de nossos grupos podem participar. Pode passar, por favor. E um dos programas que nós mais temos interesse em desenvolver cada vez mais é o Erasmus. O Erasmus ele já é um programa muito famoso na União Europeia, né? Nós temos um fluxo muito grande entre estudantes de um país europeu para outro, e nós temos começado a ver a União Europeia estabelecer, instituições europeias estabelecerem acordos através dessa bolsa que a comunidade europeia oferece. Hoje nós já possuímos um acordo com a Universidade de Málaga para bolsas dos nossos alunos dentro desse programa, e o nosso objetivo é fomentar ainda mais a possibilidade de alunos participarem do programa Erasmus, que é mundialmente famoso e agrega ainda mais no currículo de nossos estudantes. Pode passar, por favor. Também para facilitar e trazer as ferramentas dos nossos alunos para estarem inseridos nesse contexto, nós oferecemos alguns programas já de línguas, que é fundamental para que o aluno possa realizar essas experiências, ou até mesmo já receber alunos de fora, ou participar de grupos de pesquisas internacionais, como o espanhol para o meio acadêmico, também para o inglês, para nível básico, para o ambiente acadêmico também, e esses programas estão disponíveis para os nossos alunos através de cursos livres. Pode passar, por favor. E aqui nós também estamos desenvolvendo, pois entendemos que muitos alunos acabam não podendo ficar de 6 meses a 1 ano dentro dos programas tradicionais de intercâmbio. Então, o nosso objetivo é trazer programas de curta duração e que eles sejam multidisciplinares. Nesse momento, nossos programas estão muito voltados para a área de direito e também de engenharias. Nosso objetivo aqui é trazer programas ainda mais multidisciplinares. Nós tivemos a Estácio Mercer Law Summer Program, que é justamente um programa na Universidade de Mercer, que é nosso parceiro. Também tivemos o English Learning na Estácio com a Mercer. Então, esses programas nós desejaremos ampliar para todas as nossas marcas e fazer com que eles sejam cada vez mais multidisciplinares. Pode passar, por favor? Tivemos também mais um programa com uma universidade muito parceira nossa, que é a Universidade de Burgos, também um programa mais para a área de engenharia e gestão, e esse programa também é de curta duração, que facilita muito os alunos a participarem. Pode passar?
E aqui acho que é fundamental, né? A visita de professores às nossas instituições. Isso faz com que os alunos possam perceber que a sua instituição está dialogando com aquilo que é falado, aquilo que é pensado e aquilo que é estudado em diferentes países. E isso é muito importante para nós, porque através desse contato, os nossos alunos começam a pensar que é possível sim participarem de programas internacionais, que é possível sim ele dialogar com um professor pesquisador estrangeiro, e isso faz com que a sua formação acadêmica seja ainda mais robusta e completa. E é importante porque internacionaliza o campus. É importante que haja essa troca também nos campi de nossas instituições. Pode passar, por favor? Aqui também nós realizamos também eventos internacionais. Então, por exemplo, esse próprio seminário de pesquisa, trazendo essa perspectiva internacional, já se enquadra em uma das iniciativas que temos pensado e queremos desenvolver, porque faz com que as nossas instituições consigam aderir a novas práticas, a boas novas práticas utilizadas ao redor do mundo. Pode passar? E é isso. Eu acredito que a nossa unidade, o nosso grupo deseja realmente fomentar a internacionalização para os nossos alunos. Ela é fundamental para que a qualidade acadêmica esteja cada vez mais presente em nossas instituições. Ela é uma relação de ganho para ambas as partes e a nossa função é mostrar que é possível sim aos nossos alunos participarem desses programas. Estamos aqui para mostrar a eles que programas novos serão criados, de que estaremos sim tentando trazer com que docentes de fora e os nossos docentes possam dialogar cada vez mais para que a jornada deles em nossas instituições possa ser ainda mais completa e ele realmente se torne aquele profissional que o mundo globalizado de hoje solicita e tanto demanda. Muito obrigado pela fala e obrigado pela oportunidade. Muito bem, nós agradecemos ao José Guilherme. José Guilherme, a sua fala foi muito interessante porque ela contribuiu de uma forma muito forte para sedimentar sempre o nosso trabalho aqui na Estácio e agora de toda a Edux, do educar para transformar, inclusive agora num aspecto de internacionalização. A sua fala, então, foi muito feliz em todos os aspectos para mostrar para os nossos alunos que a nossa instituição é, de fato, uma instituição diferenciada e que se preocupa com os múltiplos aspectos do aprendizado, dos múltiplos aspectos da construção do saber. Vemos, então, que a internacionalização é um processo que está ao alcance de toda a comunidade acadêmica. E para contar um pouco das experiências com a internacionalização, nós convidamos alguns dos nossos colegas professores para que eles possam compartilhar conosco as suas histórias, compartilhar conosco um pouco das suas vivências. Nós vamos escutar aqui a palavra agora ao vivo de uma outra professora, uma outra convidada especial do nosso evento, que é uma professora do Centro Universitário de Santa Catarina, que vai compartilhar conosco algumas experiências, e é com grande satisfação que eu chamo neste momento a professora Simone Keller. Professora Simone Keller, seja muito bem-vinda ao nosso seminário, ao nosso evento de pesquisa e extensão. Muito obrigada, professor Alan. Bom dia a todos, parabéns pelo evento, né? Já está sendo fantástico. Ontem já vi a apresentação de alunos, já apresentei também, realmente foi fantástico. Bom, eu fiquei muito feliz em poder vir aqui falar um pouco da minha experiência. Eu posso dizer que a minha experiência como pesquisa, ela começou muito quando eu decidi fazer o mestrado e o doutorado. E fica aqui uma orientação, assim, uma dica que a pesquisa, ela não é só para quem quer ser estritamente um pesquisador e não alguém de mercado. No início, eu tinha essa ideia, mas mudou completamente. Eu sempre me considerei uma pessoa de mercado, mas eu percebi que quanto mais eu faço pesquisa, mais eu adquiro conhecimento. Então, acho que foi por aí que eu comecei, fiz o mestrado e doutorado, e aí realmente foi aquele estímulo, aquela coisa de
produzir, escrever artigos, e aí eu acabei fazendo evento no Chile, participando de evento, depois na China também. Então, foi um período que eu, digamos assim, que eu comecei mais com a pesquisa. Mas depois, eu acho que é importante salientar que isso é uma coisa que não é a gente sozinho, é muito importante o grupo, né? Aqui na Estácio Santa Catarina, a gente recebe muito apoio, muita orientação, instrução. No início, eu mal sabia interpretar um edital, né, de pesquisa, então eu sempre tive muito apoio com a coordenação de pesquisa, com a reitoria, com a professora Priscila, atualmente a professora Márcia, sempre assim, dando um grande apoio, então isso nos faz cada vez buscar mais, e eu tenho realmente cada vez buscando assim mais. Então, depois eu fui voltando a fazer pesquisa, comecei a pegar alunos, comecei a orientar os alunos, e aí cada vez uma coisa vai levando a outra. Eu fiquei muito contente que agora os alunos, porque quando a gente faz uma viagem, a gente acaba conhecendo profissionais e a gente vê, poxa, aquela pessoa é a melhor que eu vi no mundo sobre tal tema, e eventualmente você acaba conseguindo uma parceria, alguém para você estar fazendo uma próxima parceria de pesquisa mesmo, e incluindo os próprios alunos também, então isso é muito legal. Eu estou vivendo um momento muito bacana, acho que na área da pesquisa, em que eu tenho colegas pesquisadores que escrevem comigo, assim, internacionais, né, americanos, enfim, de outros países, e os alunos estão juntos. Então, por exemplo, nesse evento agora, teve a presença de papers nossos, e com alunos, com ex-alunos, e teve um coautor, que é o Mr. Jorge Salazar, que ele é um engenheiro da NASA, que trabalha atualmente com os painéis das espaçonaves que estão sendo lançadas, né, na parceria NASA e SpaceX, e a gente com alunos juntos, e ex-alunos, escrevendo o mesmo paper. Então, eu vi a empolgação dos alunos, é igual a minha empolgação, de pessoas assim, assim como a Karen Alexander, também americana, que é especialista em determinada área, né, de tecnologia, que acaba enriquecendo bastante. Então, eu acho que pontos altos, assim, a gente tem muita coisa para falar, muita história, muitas alegrias, muitas conquistas, mas eu poderia dizer que pontos altos eu acho que eu tive no decorrer desses anos. Acho que em 2017 eu fui apresentar em Houston, no Gilroy Center, que fica no Johnson Space Center, na NASA. Eu fui apresentar algumas... a princípio foi uma reunião, né, que eu fui convidada para participar, e aí discutir, apresentar algumas coisas. O professor foi o professor Kumar Krishan, que fez esse convite. Ele é um cientista da NASA, e então eu o conheci num evento científico no Chile. Então, assim, a gente vai vendo que uma coisa leva a outra, e quando você apresenta alguma coisa né, de qualidade, as oportunidades vão surgindo. Então, com o Dr. Christian depois veio aqui para a Estácio de Santa Catarina, fez uma palestra, os alunos ficaram encantados com um engenheiro americano que veio para cá, indiano, mas que veio, que trabalhando na NASA, veio falar com os alunos, veio fazer uma palestra. Então, foi uma coisa, assim, muito, muito bacana, e eu acho que isso, assim, acaba estimulando bastante. Então, por exemplo, nesse evento agora, que a gente está tendo, eu fico feliz pelos alunos que apresentaram em um evento internacional, que foi a Rayana Patrício, o Heraldo Bittencourt, com apoio também do Gabriel. Eles fizeram uma apresentação, junto com o professor Jackson também, uma apresentação em evento internacional, na área de robótica, e eles falaram sobre prótese e tal. Então, assim, eu fico bem feliz, e sobre essas possibilidades todas. O Mário Sérgio Schlicht também é um aluno que já apresentou em vários outros eventos internacionais também, e eu só finalizo aqui dizendo mais oportunidades que aparecem. Por exemplo, ano passado eu consegui 4 bolsas da EXA Aerospace,
bolsas para distribuir para alunos, uma para o Brasil e para 3 alunos da Europa, que era passar uma semana no Cabo Canaveral com atividades no Kennedy Space Center. Então, os alunos passaram uma semana com tudo pago, e eu participei dessa seleção. E aí eu falo para os alunos, um ponto-chave que eu tinha no critério de seleção é aquele aluno que participa de uma pesquisa, que busca uma inovação, que é monitor de algum professor. Então, assim, finalizando aqui a minha fala, dizer que é uma experiência muito boa e que abre muitas oportunidades de crescimento e de conhecimento. Eu só tenho a agradecer aí a Estácio de Santa Catarina, essa experiência bacana que tem sido na minha vida. Obrigada, professora Alain. Bem, professora Simone, nós agradecemos a gentileza da sua participação. Sua fala também foi extremamente rica e demonstra, sem dúvida alguma, principalmente para os nossos alunos que estão nos assistindo neste momento, o universo de oportunidades que a pesquisa, a extensão, ela abre na nossa caminhada acadêmica, não só na nossa caminhada como professor, mas principalmente na nossa caminhada enquanto estudantes, enquanto alunos. Sim. E aí fica um recado muito claro para os nossos alunos que estão nos assistindo neste momento. Já não é mais hoje possível você ser aquele aluno passivo que simplesmente assiste às aulas, que não participa, não interage, que não estabelece conexões, principalmente com seus professores ou com as instituições onde você estuda. Hoje um elemento chave em todas as áreas é conexão. E você nos relatou muito bem vários exemplos em que você teve, inclusive, bolsas que lhe foram concedidas para você distribuir para os seus alunos. Obviamente, você não escolheu aquele aluno que simplesmente ia nas aulas, aquele aluno que só tirava aquela nota média para poder passar, aquele aluno que faltava demais. Com certeza você escolheu aqueles alunos que eram diferenciados e que tinham sede pelo conhecimento. Estou certo? Sim, exatamente, que a gente via ali que participou de uma pesquisa, e não só na graduação, até aquele aluno, até que a gente via que quando estava na escola, participou da Feira de Ciências e se destacou. Então, eu falo sempre isso que é muito importante. E outra coisa, estudem inglês. Eu sempre falo para os meus alunos, essa eu acho que a parte é fundamental. Muito bem, agradecemos mais uma vez a professora Simone por sua participação e passamos a palavra a um colega da Estácio Juiz de Fora, que é o professor Douglas Machado Silva. Seja muito bem-vindo ao nosso seminário, professor Douglas. Bom dia, professor Alan, bom dia a todos que estão aí nos assistindo, um prazer estar aqui com vocês. Pegando um pouco o gancho do que a professora Simone disse, eu também vou fazer um relato mais pessoal, até porque o que acontece com a nossa experiência docente vai ter esse desdobramento entre os nossos alunos. Eu também tive contato com internacionalização na época de mestrado, não tive o privilégio que os nossos alunos hoje têm de estar em uma instituição cuja graduação já oferece essas experiências. Então, na minha época de graduação, não fazia ideia disso. Quando eu fiz minha pós-graduação, também não fazia ideia disso, o lato sensu, e na hora de fazer o stricto sensu, é que eu comecei a ter contato com isso. É claro que quem é pesquisador mais experiente já pensa em eventos qualis A1, né, nos melhores eventos, mas eu queria passar um recado aí para os nossos alunos que a gente pode começar de uma forma muito mais simples, né? A gente pode começar, por exemplo, nesse evento, pode começar num evento que seja sediado no Brasil, mas que tenha palestrantes internacionais. Esse foi o meu primeiro contato, eventos na universidade, no mestrado, com palestrantes internacionais. E também dando um relato bem pessoal, né, como que a pesquisa mudou a minha vida e, de certa forma, a internacionalização mudou, e como que isso impacta os nossos alunos. Até 2010, eu sequer tinha feito uma viagem para fora do país. Aliás, o meu conhecimento era muito restrito à região próxima de onde eu vivo. E esse interesse pela internacionalização me fez fazer a primeira viagem
para fora, Argentina, uma viagem perto, na época a moeda deles valia muito pouco e tal, e dali eu já mirei o meu primeiro evento internacional, que foi um evento em Wuhan, na China, muito apoiado pela Estácio, claro, que tem um programa muito bacana que subsidia a ida dos professores. Na época, as pessoas não conheciam Wuhan, hoje as pessoas conhecem pelo pior motivo, né, que é o epicentro aí da Covid. Então, essa minha primeira experiência, ela já foi muito forte, digamos assim, né, porque eu saí de um cenário com pouquíssima experiência internacional para ir direto num país onde eu não dominava o idioma, não entendia nada da cultura, não sabia absolutamente nada do que acontecia lá. Até para tirar o visto para ir na China, eu tive que estudar, porque se você for em Macau, o visto é por entrada, então se você for em Macau e voltar, você não consegue entrar de novo, e foi algo assim muito de última hora. A professora Simone falou do inglês, é fundamental saber inglês, quanto melhor o domínio do idioma, mais fácil vai ser, mas isso também não pode ser um impeditivo. Eu tive essa experiência lá na China também, de ver os chineses, e era um evento importante da área de tecnologia, minha formação é na área de tecnologia, e os chineses não sabiam falar inglês, eles estavam notadamente lendo fonemas, mas eles não deixaram de apresentar por isso. Eu acho isso muito legal, porque aqueles que não dominavam, abaixavam a cabeça, liam os fonemas, mas eles venceram ali a timidez, venceram o medo e apresentaram os seus trabalhos. Alguns deles sequer conseguiam responder as perguntas, porque eles não conseguiam compreender. Era o meu primeiro evento internacional, naturalmente eu estava bem ansioso, mesmo sendo professor, se expor nesse tipo de ambiente sozinho, né? Eu estava, assim, com bastante insegurança em relação ao que ia acontecer. E aí, junto da pesquisa, e a professora Simone já abordou isso bem, vem toda essa questão cultural que a gente traz de volta para os nossos alunos, né? Como eu dou aula de tecnologia, eu tive que explicar para os meus alunos como funciona o firewall na China. E como que é ver isso na prática, como que foi chegar na China e não conseguir acessar as minhas mídias sociais, como que era ver tudo bloqueado. É claro, qualquer aluno iniciante de tecnologia consegue instalar uma VPN e ultrapassar essas barreiras de segurança, mas eles não fazem por questões culturais. Então, uma coisa é eu contar isso aqui, uma coisa é a gente ler, outra coisa é você estar lá conversando com um chinês e tentar entender por que ele não usa o Facebook. Era só instalar uma VPN e usar, e ele não vai usar. Sobre a pesquisa em si, também um pouco do que a professora Simone falou, você de repente encontrar com um pesquisador que você usou nos seus trabalhos, isso é fantástico, né? Porque a gente tem bons pesquisadores aqui, claro, mas na minha área, por exemplo, tem um pesquisador muito importante que é da França, tem outro muito importante que é do Chile, e nesses eventos a gente acaba, poxa, de repente você está ali cara a cara com uma pessoa que você estuda há tanto tempo, né? Então essa minha primeira experiência foi fantástica, ela foi totalmente subsidiada aí pela Estácio na época. Isso, como eu disse, voltou para os nossos alunos, porque eu contei absolutamente tudo para eles, como que foi vencer essas barreiras todas, né? Como que foi me deslocar num país em que o próprio chinês não fala inglês, a não ser dentro daquele meio ali acadêmico, quando você vai para a rua, você mal consegue se comunicar. Então, e era um evento grande, era um evento importante. E dali eu tomei um gosto absurdo pela internacionalização. Depois disso eu mirei um evento em Nova York, era uma vontade muito grande que eu tinha de participar de um evento nos Estados Unidos, novamente, evento subsidiado pela Estácio. Fiz a minha apresentação em um evento em que eu era o único latino, por coincidência. Então, a gente tem essa síndrome de vira-lata, né, que a gente costuma dizer, e de repente eu olho ao meu redor, a professora Simone falou do inglês, né, e eu pensando, caramba, eu estou no meio de americanos, canadenses, britânicos, e eu aqui com esse meu inglês macarrônico de indiano. Como é que vai ser fazer minha apresentação no meio dessas pessoas que dominam tão bem o idioma, que é o idioma nativo deles, né? Óbvio, isso me trouxe muita insegurança, mas eu dominava o tema, eu dominava a minha área. Então, a partir do momento que eu comecei a minha apresentação, a coisa fluiu. E para eles era muito interessante ter alguém de tão longe, né? Poxa, você veio lá do Brasil apresentar um trabalho aqui? Uma outra coisa muito interessante que aconteceu comigo, e isso também vai aí esse recado para os nossos alunos que estão nos assistindo.
muitas pessoas perguntavam: Douglas, mas você já terminou o mestrado, como é que você conseguiu verba para vir no evento? E eu dizia: sim, pela Estácio, eu sou docente da Estácio. As pessoas tinham dificuldade em entender isso, né, porque estão acostumadas com esse pensamento de que pesquisa só se faz em universidade pública, não se faz em instituição privada. Bem, dali mirei um outro evento em Nova York também, na Universidade da Cidade de Nova York, que particularmente foi uma experiência incrível, né? Estar ali no púlpito de uma universidade americana, apresentando o meu trabalho e fazendo esses contatos, como a professora Simone disse, mantendo esses contatos posteriormente com essas pessoas. Dali eu mirei um outro evento em Nova York que foi transferido para Lisboa, e esse é um ponto interessante. Os eventos em Portugal são muito disputados porque o Brasil é muito grande, fala português, as pessoas acabam preferindo ir para lá para não ter o idioma. E por isso eu não tinha muito interesse em ir em Portugal. Mas o artigo já estava publicado, eu tinha o subsídio para ir, então fui. Mas ao chegar lá, não tinha brasileiros no evento, era um evento internacional. Na verdade, tinham 2 pessoas, para falar que não tinha nenhum. O restante eram pessoas ali do mundo todo. E aí eu tive uma experiência mais interessante ainda, porque além de ser um evento internacional, obviamente só se falava inglês, eu acabei ajudando as pessoas em Lisboa, porque diferente deles eu dominava o idioma. Então, na hora de poder ir num restaurante, na hora de poder conversar com o recepcionista lá do evento, né, eu podia dizer: não, deixa que eu falo aqui com o atendente, porque eu consigo falar português. E fiz bons amigos, pessoas que eu continuo me correspondendo, pessoas que eu tive o prazer aí de publicar, entrei como revisor de periódico, enfim. Então, resumindo, né, a gente traz do passado essa ideia de que a internacionalização e a pesquisa é para quem fez universidade pública, é para quem fez mestrado, doutorado, tem o inglês perfeito e vai mirar no Qualis A1, e eu queria dizer para os nossos alunos que não. O importante é dar o pontapé inicial. Meu curso eu sou formado num curso que nem existe, sou formado em tecnologia e processamento de dados, né? Isso não me impediu de fazer mestrado, não me impediu de participar dos eventos internacionais e estar compartilhando um pouquinho aqui dessa história com vocês. Então, parabéns a todos os organizadores do evento, que isso seja mais um estímulo para que os nossos alunos que ainda não tiveram a primeira experiência tenham o pontapé inicial. Obrigado, Alan. Muito bem, agradecemos ao professor Douglas por sua participação e passamos a palavra a um professor, colega do Centro Universitário de São Paulo, professor Guilherme Lemos Ferreira. Seja muito bem-vindo ao nosso evento. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite de estar externando a minha experiência internacional, a experiência que eu sempre comento com os alunos, que eu acho muito importante. Vou acabar falando novamente algumas coisas que os nossos colegas já falaram, porque eu acho que a experiência internacional no meio da ciência, independente do seu cunho profissional, é a mesma. Você tem boas experiências, e isso nos aumenta profissionalmente, nos engrandece profissionalmente. Isso faz com que nós passemos um conteúdo muito mais valioso para os nossos alunos. Concordo, corroborando com a fala do professor Douglas, concordo que a gente tem que dar o pontapé inicial, e acho que a Estácio está incentivando isso através desses nossos simpósios. Acho que esse semestre teve mesmo com a pandemia, teve um grande incentivo à pesquisa, e a gente continua produzindo, Esse semestre eu tive aí um artigo publicado numa revista muito importante, que é um braço da Nature, que é um artigo, uma revista que na área da saúde, para quem é da área da saúde sabe o quão difícil é publicar nessas revistas que estão associadas à Nature. E a minha experiência internacional, ela começou desde a iniciação científica. Então, eu comecei em uma iniciação científica, venho de uma faculdade privada na minha base, na minha graduação, e isso não me impediu de competir aí, de ganhar prêmios concorrendo com universidades públicas e faculdades internacionais. Então, eu ganhei alguns prêmios de menção honrosa em congressos aqui em São Paulo, concorrendo com outras universidades públicas, como USP, até mesmo a PUC, universidades federais que estavam presentes aqui no congresso, e também
ganhei uma premiação internacional de melhor trabalho no evento da Sociedade Brasileira de Hipertensão, que foi feito em conjunto com a Hypertension Society dos Estados Unidos. Então, isso não impediu que eu chegasse a um dos melhores trabalhos, mesmo vindo de uma faculdade privada, com um grupo, obviamente, muito forte, muito seleto, mas que era de uma faculdade privada. E a gente vê, então, portanto, que as universidades, em sua grande maioria, está investindo, assim como a Estácio está investindo na produção científica. E quando eu fui sair da iniciação científica, passei para o mestrado e passei para o doutorado de uma vez só, não parei de estudar, saí da graduação, iniciação científica, mestrado, doutorado. E quando eu tive a oportunidade de chegar no doutorado, eu tive a oportunidade de fazer meu doutorado de sanduíche. Então, eu morei 1 ano em Nova Jersey e lá abriu-se o horizonte para mim e me fez até ficar um pouco com medo, porque era muito diferente a pesquisa que nós fazemos aqui, as perguntas que nós fazemos aqui, com as perguntas que eles, no laboratório em que eu estava, eles faziam lá. Então, as perguntas lá eram perguntas muito mais inovativas, né, no sentido de querer descobrir e querer publicar na revista de maior impacto. Já aqui no Brasil, a gente publica muito mais quantidade e tentando atender todos os nossos alunos. Lá nos Estados Unidos, eu tive um primeiro impacto que me deixou apavorado, primeiro, porque lá em Nova Jersey, Nova York, eles falam muito rápido, e isso, de não entender o idioma corretamente, ou não entender todas as palavras, me deixava um pouco ansioso, me deixava um pouco angustiado. Isso fez ter algumas crises de existência, o que eu estou fazendo aqui, mas isso logo meu ouvido foi logo acostumando com o idioma, e isso foi naturalmente sendo resolvido. Só que o primeiro contato com o laboratório foi muito engraçado, foi muito diferente, porque lá nos Estados Unidos eu fiquei no laboratório do Dr. Luiz Ulloa. Ele tem 2 ou 3 papers publicados na Nature mesmo, né? Não são os braços, são na revista Nature mesmo. Essa revista tem menos de 1%, 0,30, 0,40 de aceitação, de tão difícil que ela recebe milhares de artigos, e são artigos muito pesados, são artigos muito fortes. E quando eu cheguei lá, ele chegou, fez uma reunião comigo, é reunião todo dia, e todo dia você tem que me falar o que você vai fazer no dia seguinte, e você tem que me mostrar os resultados tabulados, você tem que me mostrar a explicação do porquê a gente vai fazer o próximo passo. E aqui no Brasil, a gente não, até mesmo por uma questão financeira, onde eu me encontrava, eu não tinha essa liberdade de poder testar tantas técnicas ou de poder explorar tantos mecanismos, porque não tinha o dinheiro para comprar o kit, por exemplo, eu não tinha a infraestrutura necessária para realizar aquela pesquisa. E lá não. Lá você vai fazer? Vou. Então faz. Não, mas não vai ter alguém que vai me acompanhar só para me mostrar como faz? Não. Lê o artigo, lê o método e faça. Então, tendo em vista essa experiência que eu tive, eu fiquei muito mais criterioso e muito mais rigoroso, acho, com os alunos, porque a gente tem que iniciar, acredito que a gente tem que iniciar numa revista, obviamente, qualquer revista que seja, qualquer publicação que seja, já é um pontapé inicial, mas a gente tem que sempre estimular os nossos alunos, principalmente nas nossas aulas de graduação, e aumentar sempre o nível para que eles cheguem lá e não passem, talvez, os mesmos perrengues que eu passei, né, no intuito de conseguir me organizar para dar algo que eu não estava acostumado a dar aqui no Brasil. Então, não sei se isso gira em torno de todas as faculdades. Eu falo da experiência que eu tive na faculdade que foi a Rutgers University, em Nova Jersey. Mas foi muito hardcore, assim. O cara era eu era muito cobrado todos os dias. Entrava no laboratório, tinha horário para entrar, não tinha horário para sair. Mas a ciência é assim, pelo menos nos Estados Unidos, a ciência que eles estavam produzindo era assim, precisava de tempo e precisava de dedicação. Tanto que esse professor meu, ele era um aficionado pela China. E ele
ele falava assim, que os chineses eram os corretos, que na China eles trabalhavam de segunda a segunda, ele queria que nos Estados Unidos fosse da mesma forma, que por ele trabalharia todos os dias. E um outro ponto muito importante foi que eu aprendi, né, ele falava dessa forma, eu aprendi a contar a história. Escrever o paper para ele lá no laboratório em que eu estava, era escrever uma história. Então tem que estar as palavras bem colocadas. Ele me ensinou assim, a primeira frase tem que ser uma frase que vai chamar a atenção do leitor. Os primeiros parágrafos têm que ser bons, tem que chamar a atenção. O meio pode ser ali um pouquinho mais morno, e o final tem que ser aquele final de filme que fala assim, nossa, foi bom. E se o final for ruim, é que nem quando a gente assiste um filme. Se o filme começa legal e o final é aquele, nossa, acabou sem pé nem cabeça, você fala, não, foi ruim. Então, essas experiências de culturas diferentes, né? Ele é professor lá nos Estados Unidos, mas ele veio da Espanha, então ele tem várias culturas aí conjuntas. Isso me fez crescer muito como profissional e ser muito mais crítico. Então, né, assim, eu, em conjunto com os professores que eu tenho mais contato dentro do centro universitário, a gente conversa, eles veem que eu sou meio que um aficionado por publicação, assim, eu gosto mesmo de pesquisar, de publicar, estou o tempo inteiro escrevendo, o tempo inteiro tentando, porque eu acho que consegui absorver bastante do que esse cara me ensinou, esse professor me ensinou nos Estados Unidos. Eu acho que essa é a mensagem, eu acho que a gente tem que, primeiro, escolher o que a gente gosta de fazer, porque se você não gostar de fazer, isso vai ser um peso e não vai ser uma satisfação. E assim que você escolhe o que você gosta, você buscar o conhecimento e se aprofundar cada vez mais, acho que é o mais importante. E a Estácio está dando ferramenta para isso. Fantástico, professor Guilherme. Aprendemos aí muito com as suas experiências. Vamos ouvir agora a experiência de mais um colega professor lá da Estácio Juiz de Fora, que é o colega Bruno Esteves Conde. Seja muito bem-vindo ao nosso evento, professor Bruno. A palavra está com você. Obrigado, Alan. Bom dia a todos. Agradeço pelo convite. Bom, vou tentar ser sucinto aqui dentro da minha vivência, que eu vou passar para vocês agora. Minha experiência internacional começou no final do meu mestrado. Eu tinha uma ideia de que a gente precisaria conhecer um orientador que tivesse links com os pesquisadores de fora. No entanto, o meu caminho foi um pouco diferente. Eu tinha visto uma pesquisa no Globo Rural, em um dia bem cedo, e eu me encantei por aquela pesquisadora, porque ela trabalhava dentro do mesmo segmento que eu também visava o meu doutorado, e ela estava fazendo um trabalho em parceria com uma universidade brasileira, que era o UNB. Bom, conversando com a minha co-orientadora de mestrado, ela falou, olha, quem não arrisca não petisca, faça um contato com ela, porque as pessoas têm essa falsa ilusão de que a experiência internacional é impossível. Ainda que eu não possa te proporcionar esse link, manda um e-mail. Então, eu li muitos livros, muitos artigos dessa pesquisadora, até que eu resolvi amadurecer a ideia e enviar um e-mail para ela. E, diferente daquilo que eu imaginava, ela foi extremamente solícita e foi por intermédio dela que eu consegui o convite. Eu estudei o meu doutorado, boa parte dele, né, o que o nosso outro professor havia compartilhado com a gente. Eu também fiz o doutorado sanduíche, então eu fiquei o ano de 2015 nos Estados Unidos, mais especificamente na Universidade do Havaí. A minha orientadora lá foi a doutora Tamara Teaching. Ela, inclusive, foi a pessoa a qual eu estou comentando com vocês, né, que eu vi na televisão. E da mesma forma como o professor Douglas, eu coloco aqui o inglês, ele é realmente fundamental, uma ferramenta extremamente importante para aqueles que visam fazer um intercâmbio. E no meu caso, eu achei que sabia inglês, mas eu cheguei num país, né, que, melhor dizendo, eu cheguei num estado, né, que é o estado do Havaí, que eu mais me sentia na Ásia do que realmente nos Estados Unidos. Então, a quantidade de
estudantes coreanos, chineses, indianos que a gente tinha na Universidade do Havaí era muito grande. E no primeiro dia que eu cheguei, ela já me colocou à prova, fez uma reunião com todos os estudantes do laboratório, e ali eu tive que me apresentar e falar um pouquinho da minha pesquisa. Então foi o primeiro momento que eu senti, né, o quanto que é importante o inglês, mas claro, isso daí não pode ser uma barreira, e no caso dos nossos estudantes, a gente tem essa oportunidade brilhante que a Estácio disponibiliza, né? Então, para aqueles que acham que o inglês ainda é uma barreira e que tem essa perspectiva, tem que aproveitar essas oportunidades, né? Eu outro dia escutei uma professora colega falando, oportunidades, às vezes elas não passam, a gente tem que ir atrás delas, né? E nesse sentido, eu acho que a Estácio, além de dar oportunidade, né? A gente tem um número de alunos que não medem esforços para irem atrás. Então, essa combinação ela é perfeita, né? E aí, ainda voltando, foi através da experiência internacional, então foi através da vivência que eu tive lá fora, que me foi possível uma publicação em periódicos A1, periódicos que antes eu jamais imaginaria conseguir uma publicação. E o legal disso tudo é que a gente acaba abrindo caminho, né? Abrindo portas. E a partir desse primeiro contato, né, então, dessa vivência, eu consegui fazer com que a minha supervisora de pós-doutorado também tivesse um link, passasse um tempo lá fora, e por sua vez as orientadas dela, hoje na Universidade Federal de São Paulo, estão indo também fazer um estágio. Hoje a gente tem uma parceria entre a Universidade Federal de São Paulo, instituição a qual eu também sou pesquisador voluntário, né, convidado. Então, hoje a gente tem uma série de estudantes indo para lá, e o mais interessante disso tudo é que hoje eu desenvolvo, né, no segmento do PIC, um projeto chamado Internacionalização, e nesse sentido a gente está visando qualificar um pouco mais as nossas publicações. E os meus dois orientados, os meus dois alunos, o Leonardo e o Denner, que nem estão presentes hoje, mas que me encheram de orgulho, porque hoje eles estão linkados com essa pesquisadora, que é a Tamara, fazendo contato. A gente está vendo a possibilidade dela poder nos privilegiar com uma fala futura aqui na instituição, né? Então, eu acho que obstáculos existem, cabe a nós achar meios de tentar vencer esses obstáculos, e o quanto que é importante para aqueles que têm esse objetivo de pesquisa, né? A experiência internacional, ela pelo menos no meu entender, né? Eu estava no momento em que aqui no Brasil a gente não estava muito bem de publicação, né? Então, quando eu tive a oportunidade de ir para fora, meados do ano de 2015, eu sabia que aqui a gente não tinha tanta perspectiva. Ora, China e Estados Unidos são, nesse momento, Estados Unidos já há muito tempo, né? A China veio alavancando em termos de publicação agora. Então, eu pensava, bom, como que eles conseguem publicar tanto e trabalhos primorosos de tanta qualidade, tão robustos? Então, foi o que eu fui fazer. Eu quero aprender um pouquinho com eles o que eles fazem de tão diferenciado, e aí eu compartilho a experiência, acho que do professor José Guilherme, né? Eles são muito aguerridos, eles colocam metas e vão além, né? Então, aquela perspectiva que a gente tem aqui dentro de um contexto nacional, universidades brasileiras, lá é diferente a realidade. Então, é o que a gente fez lá, né? Vamos aprender um pouquinho o que eles têm de tão diferenciado para a gente trazer para cá e poder oferecer isso para os nossos alunos, para os colegas, para aqueles que também têm essa perspectiva de ir pesquisar lá fora. E isso acabou me abrindo muitas portas, porque eu tive a possibilidade de conhecer outros pesquisadores e viajar por congressos no Brasil e fora do Brasil também, para poder compartilhar um pouquinho da experiência que eu tinha vivido lá, das pesquisas que a gente tinha desenvolvido no âmbito da Universidade do Havaí. E agora preciso exaltar, né, a Estácio nesse sentido, porque não é qualquer faculdade que hoje eu estou indo na verdade, eu estaria indo agora em agosto, e por conta da pandemia, esse congresso que eu vou participar foi adiado,
mas subsidiado pelo PIC da Estácio, né? Eu vou estar falando um pouquinho das minhas pesquisas no congresso que vai acontecer na Jamaica, agora em setembro de 2021, e o quanto que isso é importante, né, na continuidade dentro do segmento acadêmico e científico para nós professores, né, para a gente poder trazer aquilo que a gente vivencia no contexto da internacionalização para os nossos alunos e possibilitando também esse intercâmbio cultural e esse link, né, que muitas pessoas acreditam ser tão complicado, tão difícil, e que às vezes é só um pouco de incentivo, um empurrãozinho, e a gente consegue chegar aonde a gente almeja. Eu acho que é isso que eu tinha para passar aqui dentro do que eu tinha planejado. Obrigado, Alan. Muito bem, professor Bruno. Agradecemos também pelo seu compartilhamento, extremamente rico, por sinal. E para encerrarmos o nosso painel de internacionalização desta manhã, nós vamos assistir agora um vídeo de uma professora da Estácio de Vitória, que é o vídeo da professora Satina Priscila Marcondes de Mello. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Sátima, sou da Faculdade Estácio de Sá de Vitória, no Espírito Santo. Eu faço parte dos cursos de Administração, Educação Física e Direito há cerca de 6 anos dentro da minha unidade. Tenho muito orgulho disso. Bom, vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Na verdade, quando eu cheguei na Estácio, eu não tinha nenhum artigo publicado, é sério. E a Estácio já chegou para mim falando, olha, aqui dentro a gente trabalha com pesquisa, a gente trabalha com extensão, a gente trabalha com esse tipo de coisa. Inclusive, a gente tem aí, né, um índice que é o IPPGR3, e eu ficava meio desnorteada com aquelas montes de siglas. Eu comecei a escrever, né, e um artigo que eu produzi numa pós-graduação que eu fiz, de saúde e intervenção psicossocial, falando sobre internação compulsória, acabou se tornando um artigo científico. E eu pensei em publicar esse artigo científico dentro do Brasil. Só que uma vez eu estava dentro de um grupo de professores da Estácio, da unidade daqui de Vitória, do Direito, e uma mulher, uma professora, chegou para mim e falou bem assim, alguém aí com um artigo direcionado ao direito e à psicologia, saúde mental, que queira submeter para o Congresso Internacional no Chile? Aí eu parei, olhei e falei, eu não achei que aquilo fosse dar certo, afinal eu não tinha experiência. E aí eu submeti para o meu primeiro congresso internacional, que foi Saúde Mental e Direitos Humanos, no Chile, há mais ou menos uns 4 anos atrás. Aí. E fomos para este congresso subsidiado pela Estácio, meu primeiro congresso internacional. Depois disso, eu comecei a produzir bastante dentro do contexto da pesquisa e da extensão. Fui bolsista produtividade, bolsista de extensão. Hoje eu sou coordenadora da minha unidade em pesquisa, ensino e extensão. Também tenho muito orgulho disso, né? E nesses 6 anos, a Estácio me deu a oportunidade de conhecer diversos lugares no Brasil, mas já que a gente está falando de internacionalização, diversos lugares fora do Brasil. Eu fui para Madrid e vou, inclusive, até hoje, porque todo ano tem um congresso de psicologia jurídica. Eu sou psicóloga, sou advogada e sou professora da cadeira de psicologia jurídica. Então, nesse congresso são publicados livros com os especialistas. É um congresso um pouco difícil, porque para você ir para o oral, você tem que ter uma qualidade, e é o 2º ano já que a gente está lá apresentando oralmente pela Estácio as pesquisas. Então, Madrid, Grécia, Colômbia, Portugal, Estados Unidos, Buenos Aires, foram os locais que eu já fui para defender produtividade, extensão, PIC e outros. Portugal e Colômbia foram os mais importantes para mim, porque na Colômbia nós levamos o artigo publicado junto com um aluno, foi um TCC que acabou gerando um artigo científico, né? E a gente foi para um congresso internacional de comunicação. Eu fui orientadora deste aluno,
E lá, pela primeira vez, ele tinha saído do país. Pela primeira vez, ele tinha experimentado estar em um lugar com uma língua nova. Nós fizemos a apresentação para ele em inglês, traduzimos aquilo que fosse necessário, e ele ficou maravilhado. E nós também. O segundo foi Portugal, no ano passado, 2019. Eu fui para o Congresso de Direitos Humanos, e junto também com o TCC, a qual eu fui orientadora de violência obstétrica, né, de uma aluna aqui também da unidade de Vitória do Espírito Santo. Essa aluna, ela fez vaquinha, ela fez rifa, ela fez de tudo para estar realizando o sonho dela de estar em Portugal defendendo aquilo que ela acreditava. Aquilo dali foi sensacional. Eu acho que a internacionalização, ela é isso. Ela traz para a gente oportunidades que a gente nem imaginava em vir a possuir. E contatos também. Aqui no nosso seminário em Vitória, nós vamos ter uma palestra com a professora Eliana Marcolino, que eu conheci numa feira onde nós levamos histórias do Espírito Santo, foi uma feira Brasil e Estados Unidos, que nós realizamos em Boston, na Universidade de Framingham. E lá eu tive a oportunidade de fazer um curso com uma professora de literatura chamada Doris Summers, chamado Pré-Texto, dentro da Universidade de Harvard. Gente, eu fico toda arrepiada, só de lembrar. É uma oportunidade ímpar, é um lugar ímpar, é um lugar que respira tudo. E eu aprendi o pretexto e trouxe para os meus alunos aqui. A internacionalização abre portas. A internacionalização, ela faz com que a gente amplie o nosso horizonte, o nosso olhar, a nossa visão de mundo. E a Estácio oferece isso para a gente, para os nossos alunos. Orgulho de ser Estácio, sempre. Muito bem. Que depoimento extraordinário da professora Sátina, não é? Agradecemos a todos os professores participantes deste painel de internacionalização e convidamos a todos para a continuidade das atividades deste evento ao longo de todo o dia, com as programações locais de cada instituição de ensino superior participante. E essa programação está disponível no site do CEPESC. E convidamos de modo especial e exclusivo os professores da Estácio, da Faculdade de Direito da Damásio, da Unimetrocamp e Unitoledo, para participarem da oficina Currículo Lattes, que ocorrerá hoje de 14 às 16 horas via plataforma Teams. A todos os demais participantes, convidamos ainda para a live especialíssima de encerramento deste evento, que ocorrerá na noite de hoje, em que teremos a premiação dos trabalhos científicos avaliados com menção honrosa. Mais um evento, então, imperdível e aguardamos todos vocês. Muito obrigado a você que esteve conosco até este momento e vamos agora para as apresentações temáticas, as apresentações dos trabalhos dentro do cronograma de cada instituição participante. Muito obrigado pela sua presença e um bom dia a todos.